Vamos à palavra de Deus. Qual livro nós vamos abrir? Lucas. Opa, vocês já sabem, é? Evangelho segundo escreveu Lucas. Capítulo de número 6, versículo de número 46. Lucas 6, 46. 4 versículos nós vamos ler. 4 versículos. Conecte aí no seu smartphone, no seu sabre de luz, sua Bíblia de papel, ou acompanhe pelo telão, mas se liga no texto. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. E semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ela ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, areia, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Os dois fundamentos, como está a epígrafe do texto, alguém que constrói sobre areia e alguém que constrói sobre a rocha. Eu poderia dar um título a essa mensagem dizendo: aonde você está construindo a sua vida? Sobre areia ou sobre a rocha? Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender uma coisa: a Bíblia, ela usa uma linguagem figurada. A Bíblia usa metáforas, que é um recurso de comparação para você entender de forma indireta o sentido da mensagem. Por exemplo, se eu disser: a minha esposa é uma joia caríssima, eu estou dizendo que ela é supervalorizada. Se eu disser: rapaz, fulano carrega o mundo nas costas, não é que o camarada vá carregar o mundo nas costas, mas é a ideia de que ele leva o problema de todo mundo nas costas dele. Isso é metáfora. Meu amigo é brabo que nem um cachorro raivoso. Ou seja, você já imagina um cachorro raivoso e imagina meu amigo. Então, isso são linguagens figuradas que a Bíblia usa. As mais comuns: a palavra de Deus é uma semente. Então você pega, qual é o propósito da semente? Aí você entende o propósito da palavra. Nós somos a luz do mundo. Ninguém aqui é luz no sentido literal, mas quando eu uso uma metáfora, a gente entende o que quer dizer que eu sou a luz do mundo. Corpo de Cristo. Ora, corpo de Cristo. Então, a gente usa uma linguagem figurada, a Bíblia usa uma linguagem figurada, a gente usa para muita coisa também, não é? Rapaz, aquele menino é um gato. O pessoal já entendeu, deve ser bonito, apesar que eu não acho o gato bonito, mas não entendi também até hoje, enfim. Jesus usava muito linguagem figurada, quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então Jesus usava muita linguagem figurada.
No meio do povo de Deus tem trigo e joio. Linguagem figurada. Vos fareis pescadores de homens. Linguagem figurada. Então, a Bíblia usa muita linguagem figurada. Jesus está usando uma aqui. Um homem construiu casa na rocha, um homem construiu casa na areia. O Antigo Testamento usa também muitas expressões de linguagem figurada, de metáforas. Uma das mais comuns, e quase não se percebe, mas por 94 vezes, só na versão da NVI, mais de 100 vezes em algumas outras versões, só no Antigo Testamento, coloca Deus como rocha. No hebraico, há duas palavras para rocha: pedra, rocha grande, rocha gigante, e uma rocha menor, que foi trabalhada, esculpida, usada como parede para fazer fortaleza. Então você tem uma palavra grande para pedra grande, uma palavra para pedra pequena, pedra trabalhada. No Novo Testamento também, no grego, Petra e Petros, que inclusive de onde vem Pedro, pedrinhas. Então você tem também no Novo Testamento rocha grande e pedrinhas pequenininhas, trabalhadas, Pedro, rochinha. Você vai encontrar essa expressão metafórica, sempre apontando para Deus como uma rocha. E ela é estendida no Novo Testamento para Jesus como rocha, como pedra angular, pedra de esquina, pedra de fundamento. Por isso que Deuteronômio 32:4 diz: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, Ele é a rocha. Quem estiver olhando ali para a tela e conseguir perceber, você percebe que o R da rocha é maiúsculo? Se você olhar na minha versão, e ali também está, a rocha é porque é rocha grande, é o que aponta para Deus. Veja, por exemplo, Deuteronômio 32:31. Porque a rocha deles, no caso de rocha, com letra minúscula, é porque é uma rocha trabalhada, uma rocha esculpida. E ele está apontando aqui para os deuses deles, os deuses dos inimigos, que era fabricado. Então, porque a rocha deles não é como a nossa. Olha a rocha com letra maiúscula. Então você vai, olha, a rocha deles não é como a nossa rocha. E até os inimigos comprovam isso, que o nosso Deus é muito maior do que o Deus deles. Então Deus apontado como rocha. Por isso que você vai encontrar inúmeros textos do Antigo Testamento que vai dizer que Ele é a nossa rocha da salvação, a nossa rocha e o nosso Redentor. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é a nossa rocha de refúgio. Ele é a minha rocha eterna. Ele é a rocha que treina as minhas mãos para a guerra. Então, sempre apontado para a rocha, para proteção, para guarda. Um dos salmistas diz: Ele é a única rocha em que eu posso confiar. Porque todas as outras desmoronam, Ele não quebra. Isaías 8:14 fala da rocha de ofensa, ou da rocha de escândalo, e da pedra de tropeço. O texto diz que ele será pedra de tropeço,
E a ideia de pedra de tropeço é literalmente alguém vir andando, bater e cair. Pedra de tropeço, tropeçou e caiu. Mas por que Jesus é chamado de pedra de tropeço? É porque quem ia contra a pedra de tropeço caía. Então a ideia é, Jesus é chamado de pedra de tropeço, porque quem vai de encontro, cai. Daí a palavra também escândalo ou ofensa, do grego, que quer dizer, ele é uma armadilha para quem está intentando o mal. Vai lá e pum, se arrebenta. É nesse sentido que Jesus é chamado várias vezes da pedra de tropeço, em 1 Pedro, Romanos 9:33, é que ninguém consegue enfrentá-lo, porque se for contra ele, cai. E Salmos 118, verso de número 22, diz que ele é a pedra. Salmo 118, 8, 22. É que eu não passei esses textos lá para cima não, a gente está fazendo aqui uma dobradinha aqui. Está sendo lá, o cara tá bom lá, não sei quem está hoje aí não, mas está ouvindo ele tacando para cima. A pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a pedra principal, que é, em algumas versões, a pedra que é o alicerce, e a pedra angular, que dá a forma. A pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores, ele está se referindo a Israel. E o que é que eles rejeitaram? Qual foi a pedra que eles rejeitaram? Porque a primeira pedra a ser escolhida, por incrível que pareça, era a pedra que ficava na fachada. Era a pedra que ia embelezar a casa. Depois, eles escolhiam a pedra que ia dar forma à casa, que o arquiteto havia planejado, que era a pedra que ia dar forma, a de esquina, que dava forma das paredes. Se eu queria uma parede mais larga, então tinha uma pedra assim, era a maneira que a pedra era cortada. A maneira que a pedra era cortada, era a pedra que dava o ângulo do tamanho da casa, que tanto é chamado de pedra angular, como pedra de esquina. Depois, as pedras rejeitadas para a parede, e as rejeitadas para a esquina e para o ângulo, elas eram jogadas embaixo para fazer a fundação. Então, o texto vai dizer, a pedra que Israel rejeitou para ser vista, e a pedra que ele rejeitou para dar forma, acabou virando a pedra que tudo se levantou sobre ela. Mateus vai dizer isso, Marcos vai dizer isso, Lucas vai dizer isso, apontando Jesus como a pedra, a rocha, a fundação, o sustento, a base. Quando você lê um texto na Bíblia, você não pode pegar aquele texto e ler aquele texto e isolar ele como caixinha de promessa. Você tem que entender tudo que vem antes e olhar um pouquinho para o que vem depois, para entender aonde aquele texto da Bíblia está. O texto que nós lemos, se eu for olhar para os versículos depois, eu descubro a partir do capítulo 7, do versículo 1, que o texto aqui, do versículo 49 do capítulo 6, é o último versículo do discurso de Jesus, porque o 7:1 começa uma nova etapa, é uma outra história. Então, Jesus está indo, se dirigindo ao povo já em outro lugar, ele entra em Cafarnaum e começa um outro discurso. Então ele não está no mesmo lugar, não são as mesmas pessoas. Então, para mim, essas são as palavras finais do discurso de Jesus. E aí agora eu preciso saber aonde o discurso começa. E o discurso começa em Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Jesus sobe para o monte para orar, ele quer eleger
12 homens para andar com ele, que vai ser chamado de apóstolos. Então ele vai e passa a noite orando. Amanhece, ele chama os discípulos para perto dele e escolhe 12 homens. Quando ele desce da montanha, tem uma multidão lá embaixo. E ele então começa a curar as pessoas, a expulsar demônios e a pregar para essas pessoas. E quando ele está fazendo isso, ele começa então a ensinar essas pessoas, que você começa a partir do versículo 20. Ele vai estar ali e ele diz: bem-aventurados sois vós, e ele começa as bem-aventuranças. Ou seja, ele diz que uma pessoa feliz é feliz a partir desse comportamento. Macários, bem-aventurado, mais que felizes. Você é feliz a partir desse comportamento. Se você tem esse comportamento, você é feliz. Então Jesus começa a falar. Depois Jesus vai falar sobre os ais dele. Em que sentido? Jesus começa a falar de pessoas que riem, que zombam, os ricos, os poderosos, que de alguma forma eles levam a melhor em relação a outros. Jesus está falando do comportamento deles. Depois Jesus está falando de vingança. Ele vai dizer: eu também vos digo, amai os vossos inimigos. O que é isso? Padrão de comportamento. Depois Jesus vai falar sobre: olha, se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, qual o benefício que vocês têm? Jesus começa a falar então sobre o amor ao próximo. O que é que Jesus está falando? Padrão de comportamento. É a forma que você vive. Aí ele vai falar sobre como você julga as pessoas. E depois ele diz que tem gente seguindo discursos como se fosse um cego guiando um outro cego. Então Jesus vai falar mais na frente sobre as árvores que dão fruto, que tipo de fruto você está dando. Jesus está falando tudo sobre um padrão de comportamento. Está falando sobre como você deve se comportar, como é o seu caráter, como você deve se viver, como é a sua vida, como é a sua relação com a família, com as coisas, com os amigos, com tudo. Ele está falando sobre isso, sobre como eu viver dentro do meu contexto social. Aí ele chega no verso de número 46, e aí ele diz: não adianta vocês estarem me chamando de Senhor, não adianta, se vocês não fazem o que eu mando, se vocês não me obedecem, se vocês não me honram, se vocês não me respeitam, se eu dou todo esse discurso, vocês ouvem, mas não atendam para isso, não adianta chegar para mim e falar assim: eu te amo, meu mestre. Não adianta eu te amo e não faz o que eu mando. Não adianta tamo junto, ó, colado, eu e tu, na boa. Valeu? Se não faz o que eu mando. Não adianta me chamar de meu líder, se você não atende o que eu peço. Meu paizão, se você não faz o que eu digo. Estamos juntos, Jesus, estamos juntos. Eu e o Senhor, somos um. Mas eu falo e você não me ouve. Não existe isso. É quando ele faz uma crítica direta, dizendo que as pessoas querem servir a Deus, mas o discurso é um e a prática é outra. Querem servir a Deus e falam de um jeito, mas fazem de outro. Na frente é uma coisa, mas na ausência é outra. Então Jesus vai falar isso. E aí ele vai trazer dois tipos de pessoas. Quantas eu falei? Dois tipos de pessoas. E ele vai dizer, Mateus vai chamar de prudente e tolo. Ou seja, é o que constrói na rocha e o que constrói na areia. Jesus está dizendo, existe dois tipos, mas esses dois tipos, eles têm as mesmas coisas, porque ele diz, ambos vêm a mim, ambos, os dois estão diante de mim, mas a forma que eles agem é diferente, como eles estão construindo a vida deles é diferente.
mas eles estão os dois diante de mim. Ambos ouvem a mesma coisa, ouvem o mesmo discurso. Tudo que eu falei aqui atingiu esses dois tipos de pessoas. Todos os discursos que o pastor prega aqui todo domingo atingem os dois tipos de solo. A questão é que ambos estão no mesmo ambiente, procuram o mesmo Jesus, têm a mesma necessidade de construir casa, estão ambos na mesma condição, eles têm as mesmas oportunidades, até enfrentam as mesmas adversidades, mas reagem diferente. Veja Mateus 7, veja Mateus 7, 25, eu acho que é 7, 25, que diz assim: e caiu a chuva, e transbordou os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Agora, veja o verso de número 27. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela desabou. Os dois enfrentaram a mesma intensidade dos problemas. Caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos, e foi com ímpeto sobre ela. Tanto o que construiu sobre a areia, como o que construiu, ele não construiu sobre a rocha, irmãos. Presta atenção. Se você ler o texto, você vai ver. Ele não construiu sobre a rocha. Havia areia, e um construiu sobre a areia. Havia areia, e ele cavou até achar a rocha. Quando você olha, os dois estão sobre a areia, mas um não tem solidez, um não tem alicerce, porque ele construiu sobre a areia. O outro cavou, o outro fez uma vala, o outro insistiu até achar a rocha. E aí o texto vai dizer, em Lucas lá, que veio uma enchente. Mateus diz, veio a chuva. Lucas já vai logo direto na enchente. Que o rio foi contra a casa. E foi contra as duas, da mesma forma. E quando Mateus diz, a chuva caiu, eu até me lembro de um outro texto de Mateus, que diz que a chuva cai sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. Então, o problema vem sobre todos, na mesma intensidade. Todo mundo que está aqui, irmãos, tem problema. Não tem essa de que, porque o senhor não sabe do meu problema. Eu vou te responder, você também não sabe do meu. E tem gente que às vezes procura a gente que é pastor, como se a gente não tivesse. Mas a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem problemas, dúvidas, questionamentos, problemas de saúde, igual todo mundo. Então, o problema não é o problema. Olha aqui, que frase legal. O problema não é o problema. O problema não é o problema. É como você reage. É como você enfrenta. É como você encara o vento que sopra sobre você. Nenhum de nós escapa, irmãos. Não tem essa história, por que Deus está fazendo isso comigo? Ele não está fazendo contigo. No mundo tereis, ou ele disse alguns terão?
Ou você não está no mundo? Ou a aflição não chega? Ou a chuva não cai? Ou não transborda os rios? Ou não sopra os ventos com ímpeto contra a nossa casa? Todos nós, irmãos, passamos por isso. Todos nós. Não queira achar o motivo por que o vento sopra. Não queira descobrir por que a chuva cai. Agora a questão é como você está preparado quando o vento soprar. E o texto vai dizer que o vento soprou sobre aquela casa. Se a Bíblia usa muitas metáforas, linguagem figurada, o que seria então a casa? A casa somos nós. A Bíblia diz que nós somos habitação, e não apenas do Espírito Santo. Jesus chega a contar uma parábola de um espírito imundo que sai do homem e quando volta, encontra, diz o texto de Mateus 12, a casa varrida e arrumada. Então nós somos a casa. E a pergunta é, como eu estou construindo a minha casa? Ou seja, como eu estou construindo a mim mesmo? Como eu construí a minha vida? Como eu construí? Porque a tempestade vai vir. Vai soprar. Se não veio, vai vir. E se você por acaso diz assim, pastor, nunca soprou vento sobre a minha casa, eu te empresto alguns problemas. Eu cedo para você, não tem problema. Porque ninguém escapa, irmãos. Jovens têm os seus problemas a nível de juventude. Casados vão ter problemas de casados. Pessoas que trabalham vão ter problemas na empresa. Outro dia desse alguém disse assim para mim, pastor, eu estou passando por um problema na empresa. Era um empresário, eu estou passando com um problema na empresa, eu não sei o que Deus está querendo. Se você não fosse o dono da empresa, você não teria o problema com ela. Você tem um problema com ela porque você é o dono dela. Agora, já o cara que está trabalhando, eu olhei para você agora, não me lembrei, o cara que está trabalhando no hospital, da área de saúde, pastor, eu estou com um problema, sabe, lá no emprego. Claro que você está com problema no emprego. Por quê? Porque está trabalhando lá. Porque se estivesse na faculdade, o problema seria na faculdade. Então não queira achar o porquê do problema. Queira achar como você resolve quando o vento bater. O que é que você faz? Jesus disse, tem pessoas que ouvem e fazem o que eu mando. E tem gente que ouve e desconsidera o que eu digo. Nós somos uma construção. E o principal desta construção, Jesus disse muito claro, é quem faz a sua casa e cava, faz uma vala, depois lança o fundamento sobre a rocha. Olha o texto. E lança o fundamento sobre a rocha. Cavou, abriu uma vala profunda e lançou o alicerce sobre a rocha. Ou seja, tem muita gente que você olha para casa, para a vida dele, e sabe o que é que você vê? O adorno do lado de fora. A casa é linda, canta como ninguém. Olha, quando aquela pessoa canta, olha, chega, eu me arrepio. Adorno. Olha, fulano prega muito, prega. Fulano prega, meu Deus, como esse homem prega. Mas cuidado, pode ser só adorno. Porque integridade, fidelidade, não está no que você vê, está no que você não vê.
Por isso que Jesus disse, sabe o que é importante? É o que você não vê, é o que está escondido aqui embaixo, que segura quem nós somos. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta ser belo e desmoronar. Não adianta ser amigo de todo mundo e desmoronar. Não adianta ser o melhor cara da rua e desmoronar. Não adianta ser o melhorzão da turma e desmoronar. O que você precisa? Construir a sua vida, cuja base, a rocha, é Jesus. Irmãos, eu conheço pessoas de um caráter ilibado, mas trai a esposa. Eu conheço pessoas que são gente boa de primeira linha, mas quando está sozinho se perde. Por quê? Porque a sustentação dele não é a rocha. Porque se a sustentação for a rocha, ele sabe que aonde ele estiver, a rocha está com ele. E o texto diz, e cavou fundo, e fez uma vala, e lançou o alicerce, lançou as pedras. Irmãos, construir, eu não sou engenheiro, nem sou arquiteto, eu gosto de construção, eu gosto. Minha esposa lembra que eu comprava na época aquelas revistas, né? Era Casa Jardim, era revista de decoração, eu comprava. Quando eu fui fazer a minha casa, que o arquiteto sentou, eu junto com ele, disse assim, eu quero assim, já recortei tudo, já botei tudo numa folha de ofício, já. Eu sempre gostei. Sabia qual era a cor da tendência, a cor da moda. Sempre gostei. Acho bonito, olhar assim. Acho bonito. Coisa muito bem arrumada, acho bonito. Mas nunca... Agora, se você me der uma colher de pedreiro, eu não sei se eu pego ela assim ou assim. Não sei. Sabe o pastor Antônio ali? Construir leva tempo. Você não vai de manhã e de noite ter uma casa construída. Construir leva tempo. Custa caro. E a parte da fundação, que é a parte de baixo, é a parte que ninguém vê. Pastor Antônio já construiu muitas casas. É quem está fazendo a obra do nosso C3, coordenando a equipe. Tem prédio que você faz, que você pinta, coloca a janela, fica bonito. O camarada olha, fala assim, rapaz, foi tu mesmo que fez? Tão bonito. O pessoal se impressiona com a aparência quando a casa está pronta. É ou não é, pastor Antônio? Fica bonito, né? Recebe muito elogio quando está tudo pronto. Muito elogio quando a casa está pronta. Mas ninguém elogia a fundação. Ninguém chega assim, vamos bater uma foto da fundação para eu postar. Ninguém. O que ninguém vê, o que ninguém valoriza, é o que te sustenta de pé. Irmãos, construir lançar fundamentos sobre a rocha, é o início da construção. Requer planejamento, cálculos, orçamentos, investimentos. E às vezes são os elementos mais caros. Porque o ferro que está aqui embaixo, ele é bitola que chama, quando eles são grandes, de uma bitola maior do que os que vão subindo. Normalmente é assim, eu não sei, mas normalmente o que eu tenho visto ele fazer é assim, 30, 20, 10, 5, não é?
Não é o inverso. 5, 10, 20, 30. Porque desmancha. Que não sustenta aqui embaixo. Então, o que de fato sustenta é o que ninguém vê. O que sustenta um casamento não são as aparências do casamento. É como você trata ela quando ninguém vê. É como você trata ele quando ninguém vê. Não adianta você na frente de todo mundo, meu amor, minha princesa, linda de papai. Entrou no carro, pá, deixa de ser idiota, bate devagar. Aí ela já vira para o outro, que tinha há 5 minutos atrás chamado de meu príncipe, deixa de ser jumento, cavalo. O que sustenta um casamento não é a casa que todo mundo vê sobre a areia. É o alicerce, se esse alicerce está fincado na rocha. Você entende, sim ou não? Os filhos. Como que eu construo meus filhos? Eu não construo meus filhos diante dos amigos. Eu construo meu filho em casa. Ele vendo quem o pai dele é. E você está ali de lado e você está vendo. É assim que você constrói seu filho. Não é dizendo faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Não. Outro dia desse, um deles disse para mim, porque eu estou o tempo todo beijando minha esposa, e um falou assim para mim, pai, o senhor o tempo todo beijando mãe. Eu digo, para ver se tu aprende, para quando tu casar, eles eram pequenos, aprender a beijar a tua mulher. Eles eram adolescentes. É no oculto que você constrói. Constrói a empresa, constrói a carreira, constrói a vida. Não é se mostrando que você constrói. É no oculto que você constrói. É cavando que você constrói. Você está cavando? Que tipo de cavar você está fazendo? Por exemplo, leitura. As pessoas não gostam de ler, mas isso é cavar. As pessoas parecem que não gostam de orar, mas isso é cavar. É como você constrói a sua vida. Que tipo de leitura você faz? Quem são os seus amigos? Amigos que te afundam ou amigos que te levantam? Honrar pai e mãe. Servir na casa de Deus. Investir no reino. Ganhar pessoas para Jesus. Servir o seu próximo. Isso é cavar. E muitas dessas coisas ninguém vê para elogiar. Então, como você está construindo, que determina. E por isso que muita gente prefere, irmãos, construir na areia, que não tem trabalho. Porque não precisa de testemunho. Não precisa de viver a verdade. Não precisa ler a Bíblia. Não precisa orar. Não precisa jejuar. Aí constrói aqui na areia. Não precisa nem falar a verdade. Pode pecar à vontade. As pessoas olham, só vê a beleza da cerâmica do lado de fora. Mas é diferente. Construir é diferente. Quando muitas vezes você vê alguém que desabou, que está mal, é porque construiu na areia. Pastor, como é que se constrói? Eu vou fazer uma pergunta para vocês mesmos, para saber. Vocês estão perguntando para mim, como é que se constrói?
Eu vou fazer o inverso. Eu vou perguntar para vocês. Passar tempo na rede social, olhando rios do Instagram, isso é construir na rocha ou na areia? Estudar para ter uma formação, isso é rocha ou areia? Rocha. Passar tempo com a Bíblia, isso é rocha ou areia? Mas passar tempo assistindo televisão, isso é rocha ou areia? Falar nisso, vai acabar a novela da Globo agora, né? Para a semana passada, né? Ou vai acabar ou está acabando. Aí vai vir uma outra novela, acho que semana que vem, né? Isso é rocha ou areia? Tempo em joguinho. Camarada vai, aí esperando, pega o celular e fica no joguinho. Sabe o joguinho? Joguinho. Isso é rocha ou areia? Repete de novo aí. Isso é rocha ou areia? Tigrinho. Isso é rocha ou areia? Essa é movediça. Está andando com gente que não teme a Deus, isso é rocha ou areia? Meu pai, antes de se converter, ele jogava no bicho de manhã, de tarde, de noite. Era a extração da aval da manhã, da tarde e tinha ainda da noite. Acho que ainda tinha uma outra aí. Quem jogava no bicho? Fala aí. Ok. Aí meu pai dizia assim: amigo safado só tem quem pode. Até que um dia meu pai se converteu, aceitou Jesus. Os amigos dele sumiram todos. E ele começou a ter outros tipos de amigos. Os amigos que oravam, que liam a Bíblia e que levavam ele para a igreja. Amigo que te tira da presença do Senhor, isso é rocha ou é areia? Está vendo que você sabe o que é rocha e o que é areia? Não precisa a gente estar falando. Servir na casa de Deus, isso é rocha ou areia? Vir à igreja, isso é rocha ou areia? Ser fiel a Deus, isso é rocha ou areia? Ser dedicado à família, à esposa, aos filhos, isso é rocha ou areia? Está vendo que você sabe o que é rocha e o que é areia? Não precisa estar explicando. Só que tudo isso, irmão, só tem sentido se tudo isso que nós fazermos, a gente construir em Jesus, que é a rocha. Jesus é a rocha. Eu me converti, eu tinha 14 anos de idade. Mas como eu vim de uma família de pais desviados, e a doida no mundo, eu com 14 anos de idade eu já fumava baseado. Eu já era uma peste. Eu tinha tudo para dar errado. Aí eu me converti. Um amigo me levou para a igreja, e lá nesse dia eu levantei a minha mão e aceitei Jesus.
Nesse dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, tudo começou a mudar. Porque verdadeiramente eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas só que eu fiquei um crente extremamente religioso. Para vocês terem uma ideia, eu dormia de calça comprida e camisa manga comprida. Porque se Jesus viesse, eu estava pronto e preparado para subir. Aí eu me casei, 20 anos de idade. Me casei com 20 anos. Porque crente que é crente mesmo, namora para casar. Não namora para chambregar. Aí eu me casei, 20 anos de idade. Mas a gente, irmãos, era pobre, pobre valendo, pobre de bater pesado. A gente não tinha o que comer, eu e ela. Eu desempregado e ela ganhando meio salário mínimo para a gente viver. E foi assim que a gente começou a vida. Mas com 3 anos depois, eu tinha arrumado um emprego de vendedor. 3 anos depois, eu estava bem. A gente já estava morando à beira-mar. Aí eu me desviei. Aí eu me afastei do Evangelho. Eu passei 4 anos aprontando. Eu estou com 54 anos. Eu sei que você olha para mim e fala assim, não parece, parece que tem 53. Mas eu tenho 54. Aí, 23 anos de idade, não conhecia o mundo, decidi querer fazer todos os pecados de uma vez só. 1 ano depois eu quero o divórcio. E eu digo para ela, eu quero o divórcio. E ficamos 2 ou 3 anos brigando, porque naquela época os dois tinham que concordar com o divórcio. E ela não concordava. Eu me lembro uma noite, quando eu cheguei da farra de madrugada, que entrei em casa. Ela estava no quarto, já era madrugada, e ela estava de joelhos orando. Oh, irmãos, eu ainda lembro a oração. E ela dizia, Jesus, quem fez o meu casamento não foi o homem, quem fez o meu casamento foi o Senhor. E se foi o Senhor que fez, ninguém destrói. E ela dizia, Senhor, olha para mim. O Senhor fez o meu casamento. E ela dizia, eu sei quem o Senhor é. Eu te conheço. Não permita que a minha casa seja destruída. E ela orava, orava. Algumas vezes à noite, eu deitado na cama com ela, eu ouvia ela chorando. E aquilo começava a mexer dentro de mim. Uns 2 anos depois, mesmo desviado, afastado, Jesus teve um encontro comigo e me trouxe de volta. Mas foi um encontro tão real e tão verdadeiro, que parecia que tinha sido a primeira vez que eu tinha me encontrado com Ele. A primeira vez. Passaram-se alguns anos. E dizem que gato que levou água quente tem medo de água fria. E tinha uma pessoa que trabalhava comigo e toda vez que me via, ria muito. Ela ficou com um ciúmezinho. Eu tinha voltado fazia pouco tempo. Eu me lembro que ela uma vez, meia chateada. Eu disse, por que você está chateada? E ela contou, externou.
Disse: fulana, quando lhe vi, ri muito. E eu me lembro que eu disse para ela: sabe quando eu me desviei? Parece que eu tinha construído a minha casa sobre areia. Todo mundo olhava e dizia: como é um crente abençoado. Mas na primeira tempestade, a casa desmoronou. Eu não quero mais. Hoje, eu só quero ter tempo para a palavra. Eu quero orar. Eu não quero ver a minha família destruída. Eu era um jovem ainda naquela época, mas eu já sabia que era preciso cavar e encontrar a rocha. E eu disse: eu preciso encontrar a rocha. Eu preciso encontrar a rocha. Cavar até achar. Hoje, passado mais de 27 anos, eu posso dizer para vocês que pode vir só cair a chuva, soprar os ventos, mas a casa não se abala, porque eu coloquei a minha fé sobre a rocha. É construir sobre a rocha, é construir sobre a rocha. Jesus é a rocha. A minha casa está sobre a rocha. Por isso que o salmista diz: tu és o meu Pai, tu és o meu Deus, rocha minha, salvação minha. Por isso que Moisés escreve em Deuteronômio: a rocha deles não tem força, mas a nossa rocha, até os próprios inimigos sabem disso, que quem constrói na rocha, ela é inabalável. Tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza, tu és o meu libertador, tu és o meu alto refúgio, tu és em quem eu posso confiar, tu és a rocha, e jamais serei abalado. A minha casa jamais será abalada, o meu casamento jamais será abalado, os meus propósitos jamais serão abalados, os meus sonhos também não serão abalados. Os meus filhos estão criados e firmados na rocha, e eu creio nisso. Pode soprar o vento, pode vir a tempestade, pode transbordar o rio, pode vir sobre a casa, mas nós permaneceremos firmes, fortes e em pé, porque a nossa casa está sobre a rocha, porque eu decidi e escolhi sobre a rocha. Ah, Senhor, eu fico os meus pés sobre a rocha, eu coloco o meu casamento sobre a rocha, eu coloco as minhas ideias sobre a rocha, o meu coração sobre a rocha, os meus propósitos e os meus sonhos estão fincados na rocha. Aí o diabo tenta vir, mas ele não pode. O inimigo se levanta, mas se levanta para cair, porque Jesus, além de ser a rocha, é também a pedra de tropeço. E aí quando aqueles que se levantam para nos enfrentar, eles topam na rocha e caem, Jesus é pedra de tropeço. Ele é a minha rocha, o meu Senhor e o meu Salvador. Como é bom construir a minha vida sobre a rocha. Hoje, alguns amigos meus daquela época perderam seus filhos para o mundão. Os meus amigos daquela época, alguns perderam seus casamentos, perderam suas empresas, perderam suas vidas. Mas há 27 anos, quando eu decidi colocar a minha casa sobre a rocha,
Eu olho hoje os meus 2 filhos, eu olho a minha casa, eu olho essa igreja, eu olho a minha esposa, eu olho a minha vida. Disse: eu fiz certo. Eu cavei e lancei os meus alicerces sobre a rocha e construí a minha casa sobre ela. E pode soprar os ventos, pode bater os rios, e pode vir a tempestade, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor.